Olá a todos, me chamo Elias de Souza Barros, estarei apresentando meu projeto titulado Perfil sérico de citocinas inflamatórias em pacientes com câncer coloretal. A atividade biológica referente a esse tipo de tumor ela é composta por diversos componentes celulares e moleculares que caracterizam, né, a cinética específica desse tipo de neoplasia. Entretanto, a gente precisamos aí conhecer, né, como é que funciona essa interação célula a célula, modulando aí o perfil de evasão tumoral e de atividade imunológica celular que o hospedeiro consegue conferir e que também é responsável por realizar o processo de evasão. As citocinas inflamatórias representam aí uma atividade muito importante nesse contexto inflamatório. Então, entender a atividade delas no contexto do câncer coloretal é importante para que a gente consiga estabelecer critérios, né, de estudo para formulação de plataformas referentes ao tratamento, a estadiamento e também acompanhamento de evolução clínica. Então, diante disso, o objetivo do trabalho é descrever o perfil de citocinas inflamatórias no sangue periférico dos pacientes com câncer coloretal, mais especificamente dosar essas citocinas L1-beta, L6 e L8-TNF, caracterizar o perfil clínico patológico e estabelecer uma relação molecular e clínica antes e pós-tratamento. Trata-se de um estudo observacional, longitudinal e prospectivo. Ele já foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição e estão sendo realizadas nesse trabalho. Para a inclusão no estudo, nós abordamos indivíduos com diagnóstico positivo para carcinoma coloretal, né, de acordo com a classificação internacional de doenças, indivíduos adultos e que não têm nenhum tipo de tratamento prévio para essa referida doença. Para a exclusão, nós estabelecemos amostras insuficientes ou mal conservadas, informações incoerentes ou incompletas. Aqui é o fluxo de abordagem do paciente, né? Nós abordamos eles em dois momentos, o momento do diagnóstico e pós-tratamento, que é o tempo 0 e o tempo 1. Em ambos os momentos coletamos a amostra de sangue e realizamos a coleta de dados clínicos epidemiológicos. O sangue é processado, né, centrifugado e o plasma armazenado em tubos Eppendorf, onde nós fazemos então a marcação com anticorpos e fluorocromos e conduzimos as análises por citometria de fluxo utilizando o kit de citocinas inflamatórias humanas. Os softwares de análise compreendem o FCAP Array, o GraphPad Prisma 8 para análise estatísticas e a tabulação de dados com o Microsoft Excel. Foram abordados até o momento cerca de 107 pacientes, né, que adentraram aí no tempo do diagnóstico e cerca de 8 pacientes que vieram para abordagem de segmento, né, pós-tratamento. A idade dessa população é de 63 anos, né, uma mediana de 63 anos. A população, em sua maioria, ela é do sexo masculino, apresenta histórico prévio de câncer, né? O tumor mais verificado pela população que adentrou o estudo foi neoplasia maligna de reto, e a histologia mais comum foi de moderadamente diferenciado. O estágio clínico desses pacientes, em sua maioria, é estágio clínico mais avançado, com cerca de 57%. Entretanto, a maioria desses pacientes, né, cerca de 72%, não apresentaram metástase. Ao avaliarmos aqui cerca de 49 amostras referentes ao tempo do diagnóstico, verificamos níveis bem diminuídos de citocinas inflamatórias importantes, como a IL-1-beta e o TNF-alfa, né, e verificamos níveis elevados de citocinas como a IL-8 e a IL-10, que também foi analisada em paralelo, já que é uma citocina imunorregulatória antagonista a essas de inflamação. Verificamos níveis de diferença significativa de interleucina 6 ao analisarmos as três localizações tumorais cólon, junção sigmoide e reto. Verificamos aqui que existe uma diferença significativa nos níveis dessa citocina entre esses três parâmetros clínicos. Ao analisarmos também os estágios clínicos e o nível de citocinas de L6, verificamos que existe uma diferença significativa nos níveis de interleucina 6 nesses pacientes de tumores mais avançados, estágio 3 e 4, do que aqueles em estágios iniciais, e também da interleucina IL-1-beta quando comparamos tumores moderadamente diferenciados e bem diferenciados. Por último, verificamos que o nível de interleucina 10 apresentava-se bastante elevado em pacientes que apresentaram metástase em comparação àqueles que não apresentaram. Concluímos então que existem diferenças significativas, né, ao compararmos os mediadores inflamatórios e as características clínico-patológicas da doença. Né, o processo antagônico de citocinas inflamatórias e regulatórias elas poderão demonstrar um valor clínico bem relevante à medida que nós realizarmos as completudes das análises. Então, para isso, a continuação do trabalho é relevante. Os agradecimentos, né,
às instituições de fomento e ao evento por possibilitar a apresentação desse trabalho. Muito obrigado.